É tão bom acreditar que o mundo é perfeito e todas as pessoas são felizes! Yupi! Com licença, ursinho estrela cadente. Sim! Mas eu não sabia que você era o tipo de mãe que deixava as suas filhas assistirem aquele degenerado, aquele tal de Henrique Crime! O quê? Crime! Ah! Sai! Sai da minha frente! Sai! Ah! Meninas! Meninas, o que vocês estão fazendo? Ah! Ah! Saiam de perto desse delinquente afetado! Já! Vamos! Ah! 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 Yupi! Oh, oh. E aí, galera, hoje eu vim aqui apresentar pra vocês o meu álibi juntamente com a porra louca, tá? Então, hoje o vídeo vai ser um pouco mais aquela troca de ideia sincera, né? Os meus pensamentos, as coisas que eu acredito, os meus valores mesmo, que vai ser o meu álibi, esse vídeo, pra eu ter escolhido esse nome Henrique Crime, né? Porque quando assim eu falava a ideia do nome pra algumas pessoas, algumas ficavam assim: Nossa, mano. Meio zoado escolher esse nome aí, Henrique Crime, não? Você vai ficar fazendo apologia ao crime no seu canal? Falei, não, meu querido, não, meu amigo. Não vou ficar fazendo apologia ao crime. Mas o nome Henrique Crime é pra deixar claro que eu não tô aqui pra ficar pregando virtude. Eu não tô aqui pra ficar falando que é certo, pra ficar falando que é errado, certo? Você faz o que você quiser da sua vida, contanto que não interfira na minha vida. Esse nome é justamente pra ser uma afronta moral, um incentivo a gente questionar os aspectos da sociedade à nossa volta, né, pra gente estar sempre evoluindo, porque na minha concepção é assim que as coisas melhoram. Quando alguém se incomoda com alguma coisa, questiona e propõe uma solução, né? Claro que assim, nem sempre essa solução vai ser a melhor. Nesse canal eu não tenho a solução definitiva, eu não tenho a verdade absoluta sobre todas as coisas. Infelizmente, galera, queria ter. Não sei se nem sei se seria bom, mas eu queria ter a verdade absoluta sobre todas as coisas, porque, pô, deve ser legal, né? Saber qual é a verdade absoluta, qual é a religião que tá certa. Vocês já se perguntaram qual que é a religião que tá certa? Porque na minha concepção, a religião que tá certa é a que vence na guerra. A gente faz guerra por causa de religião, aí a minha religião vence e logo a minha religião prevalece. E se a minha religião prevalece, a sua religião deixa de existir. Logo, a minha religião tá certa e a sua tá errada, né? Eu acho que é mais ou menos assim que funciona esse aspecto de religião, na nossa sociedade. Mas também, assim, seja a crença que você tiver, não tô nem aí pra crença que você tem. Essa é a minha forma respeitosa de dizer que você acredita no que você quiser acreditar e eu acredito no que eu quiser acreditar. Eu te respeito e você me respeita. Simples, não? Segue o jogo. Porque no fim das contas, pra mim, o que decide se uma pessoa vai ter um fim digno ou não é justamente a soma, né, ali do que a pessoa fez na vida dela. Se a pessoa foi uma pessoa boa, ela vai ter um fim bom, né? Por que não? Só pra deixar claro que eu tô falando, o fim que eu tô falando não é o fim do que a gente entende como vida. É o fim de tudo que eu digo. O fim que a gente ainda nem entende ainda, ninguém conhece, ninguém nunca foi e voltou pra dizer pra gente como que é o fim de verdade. E assim, eu não acho que você tenha que fazer as coisas na sua vida nem pra ter um fim bom. Você só tem que fazer as coisas do jeito certo, né? As coisas dignas, as coisas que você acha moral, as coisas que você acha corretas, que devem ser feitas, você tem que fazer simplesmente porque é o certo a se fazer, e não porque alguma coisa tá falando. Então, nesse sentido, se Deus existir, eu acho que ele não tá nem aí pra se você acredita nele ou não.
ele só quer que você seja uma pessoa boa, né? Porque o que que Deus vai preferir? Deus vai preferir uma pessoa ruim que acredita nele ou uma pessoa que é boa porque simplesmente ela quer ser boa e mesmo assim ela não acredita nele. Eu acho que, pô, se Deus existir, ele vai levar isso em consideração. E eu me conforto com essa ideia de que ele pensa assim. Inclusive, tem muitas coisas da Bíblia que eu acho, assim, extremamente certas, né? Elas servem justamente pra gente entender as situações e, pô, ver que algumas situações são sacanagem mesmo, né? Pra gente questionar, porque a Bíblia, pra mim, né, que não acredita, é uma grande fábula da nossa história em sociedade, de algumas situações que aconteceram que foram retratadas da forma como foram retratadas na Bíblia, que fica um ensinamento pra gente do que é moral, do que é correto, de que você tem que bater de frente, né? Porque na Bíblia fala sobre a omissão, e a omissão é uma das coisas mais zoadas que a gente pode fazer enquanto ser humano, né? Porque eu acho que assim, a gente tem que se posicionar, a gente tem que ter uma opinião. é, Sendo essa opinião certa ou errada, a gente tem que estar ali tendo o nosso entendimento das coisas que acontecem à nossa volta, sabe? Eu acho que isso é importante para a gente poder debater, porque é debatendo que a gente evolui, é debatendo que a gente enxerga quais são os problemas que cada um passa e a gente chega num consenso de qual é o melhor caminho a ser seguido, né? Enquanto a gente vive em sociedade, a gente tem que levar em consideração é, todo mundo que vive nessa sociedade com a gente, né? E isso é muito difícil. Você justamente ter uma solução perfeita para todos os problemas, né? Eu não acredito que exista uma solução perfeita para todos os problemas, até porque o que eu acredito é que cada casa é um caso, né? Então, assim, as situações da nossa vida que são de cunho moral, né? Elas têm as suas nuances e que têm que ser levadas em consideração, né? Eu tenho alguns pensamentos aqui na minha cabeça que eu quero trazer para vocês, espero lembrar de todos. Não quero me estender muito nesse vídeo também. Quero que seja um vídeo mais breve aqui em relação aos outros vídeos do canal, justamente para a gente bater esse papo sincero aqui. E, inclusive, por favor, deixem os comentários de vocês aqui embaixo, a opinião de vocês aqui no canal do Henri Crime. É um espaço que a gente pode ter essa troca de ideia, tá? Sempre com respeito, é claro. Eu não tô vindo aqui pra atacar ninguém. Vamos começar logo com o lado bom do crime, que basicamente é o que eu quero apresentar pra vocês, né? Que, assim, se eu escolhi o nome Henri Crime, sim, eu acredito que o crime tem um lado bom. Fato número um, né? Que acho que foi o fato que, assim, bateu o martelo na minha cabeça pra falar, o nome Henri Crime não tem nenhum problema, que é justamente o fato de que em 1888 precisou ser criada uma lei para acabar com a escravidão. Por quê? Porque antes de 1888, a lei era o quê? Era justamente você poder escravizar. E o criminoso era quem ficava assim, perplexo, né, com aquilo, com a situação que o outro ser humano era submetido. Até porque a outra pessoa que era escravizada não era nem considerado um ser humano, né? Era considerado uma propriedade. E a partir disso, os donos de escravo se sentiam, assim, no direito de fazer o que bem entendessem com aquela pessoa, o único limite mesmo sendo, assim, a criatividade, né? E uma coisa que, assim, que me dá nojo só de pensar, são esses donos de escravos indo em um bar, por exemplo, e ficando rindo, trocando, sabe, ideias, assim, das coisas mais abjetas que se pode fazer com alguém e se vangloriando, achando que é uma coisa virtuosa que você tá fazendo. E, pô, o criminoso nessa época, né? Antes dessa época, na verdade, de 1888, que é basicamente 6 gerações, né? Não é muito tempo atrás, se você for parar pra pensar. O criminoso era quem batia de frente, falava: Nossa, não faz isso. Isso daí é errado. E, assim, essa pessoa estava sendo a criminosa. Então, assim, se ser criminoso significa ser contra esse tipo de absurdo, eu prefiro ser considerado criminoso, né? Então, sim, eu acredito que o crime tem um lado bom nesse sentido, né? Não acredito que, por exemplo, a maioria dos crimes realmente deveriam ser crimes, né? Por exemplo, o crime de roubar.
O crime de roubar é um bom crime pra gente também abordar aqui, essa ideia, porque até o crime de roubar existem nuances, né? Porque, por exemplo, uma mãe ali que tá em uma situação de extrema necessidade, uma situação de desespero, se ela roubar, ela não vai sofrer as consequências daquele roubo, né? Se não, lógico, que se ela não ameaçar ninguém, ainda tem algumas nuances, né, dentro da nuance dela, que tem que ser observadas, né? Mas assim, se ela fez ali um crime e ela comprova que ela tem uma renda baixíssima, que ela tá em estado de necessidade, que não teve violência durante o roubo, ela vai ser liberada, né? Por quê? Porque ela tá roubando por necessidade, ela tá roubando para alimentar a família dela. E, sinceramente, isso é uma coisa, pô, é triste, é muito triste que alguém tenha que chegar nessa situação, mas assim, ela tá correndo atrás de não deixar a filha dela passando fome, de não deixar os filhos dela passando fome, sabe? Então, justamente por ter esse entendimento de que, pô, é uma situação quase que romântica, né? É um crime romântico, assim, basicamente. E isso foi entendido ali pela lei brasileira, né? Pelo Código Penal brasileiro, de que um crime desse tipo não deve ser penalizado, né? Como qualquer outro crime de roubo. Roubar é crime, sim, mas, pô, nessa situação tem que ser desconsiderado, né? Então, esse também não diria que é o lado bom do crime, né? Mas vocês entendem que, assim, o crime ele tem as suas nuances e não é porque você tá cometendo um crime que você é o lixo, que você é a escória da sociedade. Eu queria que mais transmitir essa ideia, assim, que a gente tem que entender que cada caso é um caso, novamente batendo nessa tecla, né? Até porque, galera, o crime, né, o que é considerado crime, vai variar ali de sociedade para sociedade, de cultura para cultura, de religião para religião, né, enfim, de um lugar para o outro, o que é crime muda, até mesmo dentro do mesmo lugar, como por exemplo, nesse exemplo que eu citei da escravidão, aqui no Brasil um negócio que era crime antes, agora não é mais crime. Quer dizer, um negócio que não, é isso, tá certo. O negócio que era crime antes, agora. Não, na verdade tá errado. O negócio que não era crime antes, hoje em dia é crime, graças a Deus, né? Assim, graças ao pensamento da sociedade. Assim, quem é você, quem sou eu pra dizer o que é certo e o que é errado, sabe? A gente só tá aqui pra justamente trocar essa ideia. Porque trocando essa ideia, a gente vai chegar num consenso ali, a gente vai entender o lado do outro e vai acabar se solidarizando, né? Porque eu acho que vivendo em sociedade a gente tem que ceder, né? Um pouco também. Tem coisas que a gente acredita, tem coisas que vão bater de frente com a nossa crença, que a gente vai ter que superar isso, né? Por exemplo, outro crime que é considerado hoje em dia, que eu não acho que deveria ser crime, que eu acho que, assim, ele é considerado crime justamente e principalmente, na verdade, né? Por questões religiosas é o crime do aborto, né? Porque, assim, na minha opinião, o aborto ele tinha que meio que ser, assim, um serviço, né? Igual ir no dentista, galera. Ah, nossa, fiz um filho, não quero ter um filho. Pô, é melhor você tirar esse filho do que você deixar aí uma criança que vai crescer sem estrutura, uma criança que vai crescer com o pai e a mãe odiando essa criança, achando que essa criança foi um erro, né? Porra, louca, ela me ataca às vezes, mas tá de boa, galera. Ela tem essa mente um pouco corrompida, mas ela é tranquila, ela só quer um colinho, né? Enfim, onde a gente tava? Resumindo a ideia, a nossa vida, a do feto, de todos os animais, tem o mesmo valor. Então, assim, se a gente pode fazer o que a gente faz com os animais, por que que a gente não pode, por exemplo, né, ter pena de morte, não pode abortar? Tá? Então, esse é o questionamento que eu tô trazendo aqui pro canal. E essa questão do aborto vai muito na linha do assim, quem é você? Quem sou eu para decidir o que é certo e o que é errado, né? Para decidir o que eu faço com o meu corpo. Por exemplo, eu gosto muito da sociedade de Esparta. E assim, em Esparta, o que era certo para eles naquela época?
dando um exemplo de como as coisas mudam com o tempo e de lugar para lugar, né? Não tô falando que isso é certo, tá, galera? Pelo amor de Deus também. A ideia que eu tenho de aborto, assim, é muito mais, assim, pensando em quem já tá vivo, né? Não em quem ainda vai viver. Não que necessariamente o feto não esteja vivo. Eu acho que sim, o feto tá vivo. Só que eu disse isso no sentido de, assim, eu penso mais na vida de quem tá vivo, não a de quem ainda vai viver, porque o feto ainda não vai lembrar de porra nenhuma, certo? É até menos cruel do que matar um boi, do que matar uma vaca, do que matar uma galinha, do que matar um cachorro, um gato, do que matar uma barata. A barata já viveu, ela sabe de algumas coisas. O feto não tem nem consciência ainda, certo? Mas assim, todas as vidas têm o mesmo valor, galera. É isso que eu prego aqui nesse canal. Então, pô, matar um feto é a mesma coisa que o que aconteceu essa semana aqui em casa, que a porra louca matou a barata e tratou a barata do jeito que é pra ser, né? Tratou a barata como o inseto que ela é. Mas, enfim, em Esparta, como que era? Em Esparta, você tinha o seu filho e não era você que decidia se você queria criar ou não o seu filho. Você tinha que entregar o seu filho na mão de uma pessoa, essa pessoa ia levar o seu filho para uma montanha, ia olhar para o seu filho e ver se o seu filho é saudável e forte para ser um espartano. Se, se ele chegasse à conclusão que não, ele simplesmente ia jogar essa criança do penhasco e acabou, né? E isso pra eles era a coisa mais moral, mais bonita que tinha, porque era isso que fazia com que a sociedade deles prosperassem, né? Seguindo os valores deles da época. Quer ver um outro exemplo, galera? Um outro exemplo de crime que eu acho questionável também. Se eu quisesse ir numa farmácia e tomar uma injeção de eutanásia, eu deveria poder, né? Simplesmente por quê? Porque é a minha vida e eu decido sobre a minha vida. Eu não tô nem aí pro que você acredita. Se você acha que a vida é o bem mais sagrado que a gente tem, foda-se. Porque, por exemplo, cachorro, gato pode tomar eutanásia, né? E olha esse neném aqui. Como que ela pode tomar eutanásia e eu não? A vida dela vale mais que a minha. Com certeza a vida dela vale mais que a minha, né? E só que por algum motivo a eutanásia é proibida em humanos. E assim, não é só você chegar com o seu gato na farmácia e pedir uma injeção de eutanásia, né? Eu não tô falando disso. Mas eu tô falando em situações assim. É que eu acho mesmo que assim, as substâncias deveriam ser liberadas, né? Deveriam ser liberadas para quem quisesse usar. Porque, sim, não adianta você proibir. Você proibir, você só vai fazer com que a pessoa recorra a outros métodos de compra. E isso vai movimentar um mercado negro ali por trás. E a pessoa vai conseguir aquilo de alguma forma e não vai ser a melhor forma. Não vai ter, sabe, a segurança do processo de manufatura ali daquela substância, sabe? Para ela estar consumindo. Então, eu acho que assim, se as substâncias, né, que a pessoa quer consumir, sejam um alucinógeno, seja até mesmo a eutanásia, a pessoa devia poder, sabe? Não tô falando que devia ser assim também, né? Ah, vou na farmácia, compro um potinho de eutanásia e me mato. Não, mas assim, pô, se eu decido que eu não quero mais estar vivo, eu devia ter algum processo legal aí que eu tivesse que passar e poder escolher por não estar vivo mais, assim, sabe? Porque a vida é minha, simplesmente por isso. E assim, como eu falei, no caso de gato, cachorro, por exemplo, se um cachorro ele é muito agressivo, ele pode ser condenado a tomar uma injeção de eutanásia, né? E só que isso não acontece com o ser humano, por exemplo, porque na cabeça de quem estava fazendo a lei, a vida do ser humano é mais importante que a vida de um cachorro, de um animal, de um boi, de um porco, de um gato, de uma galinha. E para mim, galera, na verdade eu sigo a filosofia do Avatar Aang, né? Todas as vidas têm o mesmo valor, não importa que vida, de qual vida a gente esteja falando. Pô, do jeito que é a vida aí, os caras ficam proibindo tudo, né? Eles querem decidir por tudo, porque aparentemente se eles deixam a gente decidir por nós mesmos, a gente volta para aquela questão ali da lei do mais forte, né? É que eu tô pensando, mas na verdade nesse assim, de da gente decidir por nós mesmos, eu fui pro lado da anarquia, né? E viver na anarquia é simplesmente assim, incabível, né? Porque na anarquia impera a lei do mais forte.
E basicamente foi como tudo começou, na minha cabeça, né? Pelo menos assim. Eu imagino que em algum momento tinha alguma tribo que era mais forte, e aí essa tribo foi dominando outras tribos, e era assim que a cultura daquela tribo ia prevalecendo, né? Ia se propagando ao longo dos anos, através da lei do mais forte, né? Porque não interessa que você é mais inteligente que eu. Se eu conseguir te imobilizar e te dar um mata-leão, você vai fazer o que com a sua inteligência? Né? Nem um mata-leão, né? Um mata-leão você ainda tá sendo legal, assim. Devia ser uns bagulho muito mais tenebroso que devia acontecer. Mas continuando, né, galera? Pra gente não perder o foco. A gente tava falando ali da eutanásia. Pô, por algum motivo, se um bicho for agressivo, ele pode tomar uma injeção. Mas uma pessoa que cometeu um crime abjeto, ali, um crime, sabe, matou, fez o que fez ali com a pessoa, essa pessoa merece o quê? Merece ficar 10 anos na cadeia e ser livre depois? Eu não acho, sabe? Eu não acho. E, pô, se fosse pra, assim, pra manter isso, eu acho que tinha que ter prisão de cachorro também. Porque, pô, o cachorro, a vida do cachorro tem mais valor do que a vida do ser humano, na minha opinião, assim. Porque o cachorro, pô, ele é uma vida inocente, assim. A gente não acha que o bicho é irracional. Eu também não acho que o bicho é irracional. Eu acho que o cachorro pensa. Eu só acho que a gente se considera mais racional que os outros animais, né? Inclusive, eu acho que não tem essa de irracional e irracional. É que alguns o raciocínio é mais desenvolvido, galera. Sabe? É só nesse sentido, assim, de, pô, a gente se adaptou muito bem às coisas à nossa volta, né? Mas, enfim, isso daí é papo para outro vídeo. O que eu quero vamos voltar pro papo da eutanásia, né? Porque, assim, a eutanásia, eu acho que ela, em casos de algumas doenças que o ser humano tem, justamente como acontece com os animais, deveria ser permitido, né? Porque, pô, não é legal você ter que enfrentar alguns processos, né? Por exemplo, o que eu tô querendo dizer é que, né, por que que eu tenho essa opinião e por que que eu defendo isso fortemente. Da mesma forma que o cachorro sofre com doenças terminais, que os animais sofrem com doenças terminais, nós, seres humanos, também sofremos com doenças terminais. E por algum motivo, o homem determinou que tudo bem encerrar o sofrimento dos animais com a eutanásia. Só que o ser humano, a vida dele vale mais. E é isso que eu não consigo engolir, galera. Isso não me desce, nunca vai me descer também. Só quem já passou por esse processo com alguém da família, quem tá passando por esse processo, sabe o quão duro é uma doença terminal, o quão degradante é, né, para a pessoa que tá passando, o quão desgastante é para todo mundo que tá em volta, o quanto afeta as pessoas que estão em volta. E eu acho que o sofrimento podia ser muito bem encerrado antes, porque teria menos sofrimento, encerrando antes, né? Porque você ficar vendo a pessoa agonizar ali, a pessoa sendo consumida pela doença, eu não acho que é a melhor solução. E eu acho que é inclusive falta de empatia. Você não permitir que a pessoa só encerre o ciclo dela, visto que tudo que espera ela é o fim. Isso vai me incomodar pra sempre, assim, e tá tudo bem também, né? Se um dia isso mudar, ótimo. Se não mudar também, eu vou morrer incomodado com isso, galera. Que eu acho que, assim, essa liberdade que a gente tem nessa vida é totalmente abstrata, né? Que não é a gente que decide, a gente pode decidir dentro do que já decidiram que a gente pode decidir, né? E, enfim, galera, acho que já deu uma boa minutagem de vídeo aí, era pra ser um vídeo mais curto mesmo, só pra ser uma troca de ideia, né, ali do porquê de eu ter escolhido esse nome Henry Crime. Deixa o like se você gostou. Deixa um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber os vídeos que eu tô querendo ter uma constância legal aqui nesse canal, tá? Eu faço os vídeos com carinho aqui, espero que vocês gostem, estejam gostando. E já sabe, né? Se você não é comigo, você é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. E lembrem-se, galera, aqui se faz, aqui se paga. Forte abraço.